A profissão com propósito. Afinal, quem são os experts do desenvolvimento humano? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da série Viver de Propósito. Aqui nessa série, onde eu ajudo experts do desenvolvimento humano a viverem do seu propósito através do digital. E nesse nosso vídeo de hoje eu quero explicar aqui, tirar os mitos e esclarecer de uma vez por todas quem são os experts do desenvolvimento humano e por que essa é uma profissão de propósito. Então fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita coisa boa para você e talvez você descubra aqui o porquê que você está buscando, querendo uma vida de propósito, como de verdade viver o seu propósito de vida ajudando pessoas. Eu trouxe aqui algumas anotações para você, para poder ter algumas definições aqui mais claras, tá? Então, como dentro desse tema, né, expert, desenvolvimento humano, viver de propósito, por que isso é uma profissão de propósito? Vamos esclarecer aqui algumas coisas. Primeiro, o que significa um expert? Dá uma olhada só no que eu trouxe aqui, ó. Um expert é aquela pessoa que tem um conhecimento aprofundado em um determinado assunto, é um especialista em sua área, ou seja, um profissional que tem muito conhecimento ou muita experiência em um campo de estudo. Beleza? Muito conhecimento, muita experiência em um determinado campo de estudo, tá? Desenvolvimento humano. O que significa desenvolvimento humano? De acordo com o Programa das Nações Unidas, são as profissões que situam as pessoas no centro do seu desenvolvimento, promovendo a realização do seu potencial, o aumento das suas possibilidades e o desfruto da liberdade de viver a vida que elas desejam. Resumindo, de uma maneira simples, para uma definição mais simples aqui, né? O expert de desenvolvimento humano são pessoas ou profissionais que ajudam ou querem ajudar outras pessoas, focando no seu desenvolvimento de dentro para fora. Simples assim, ou seja, você que está aí do outro lado, que tem um conhecimento aprofundado em algum assunto que você acredita que vai ajudar a pessoa a se desenvolver de dentro para fora, você pode ser considerado um expert do desenvolvimento humano. E aí a gente tem uma ampla gama de possibilidades, tá? Ampla porque, às vezes, você pode ser um expert em emoções, você pode ser um expert em traumas, você pode ser um expert no poder da mente, os pensamentos, na lei da atração, a superar desafio, a superar obstáculos. Você pode ser um expert na cura da criança interior, você pode ser um expert em feridas emocionais. Está percebendo que existem muitas possibilidades? Exatamente, né? Agora, assim como no primeiro vídeo dessa série, se você ainda não assistiu, vai ter uma playlist para você, vai ter um link para você nesse vídeo. Eu gosto de categorizar aqui com duas possibilidades, tá? Tem um grupo das pessoas que fizeram formações na área, como os terapeutas, os coaches, mentores, consultores, consteladores, psicólogos e assim por diante. Ou seja, se formou, tem um certificado disso. Legal, você é um expert. Tem também um grupo de pessoas que não necessariamente fez a formação, mas que durante a sua vida foi coletando muito conhecimento e experiência de vida em uma dessas situações que eu falei para vocês, que tem como objetivo ajudar outras pessoas, que tem como objetivo trabalhar o ser humano de dentro para fora. Estamos combinados? Então, esclarecendo aqui quem é. Se você ajuda ou quer ajudar pessoas e você tem um conhecimento, ótimo, você é um expert do desenvolvimento humano. Legal? Então, agora que a gente definiu isso, dentro do tema aqui desse vídeo da série é uma profissão de propósito, certo? O expert de desenvolvimento humano. Então, por que essa é uma profissão de propósito? Por que essa não é uma profissão só por dinheiro? Por que essa não é uma profissão por ego? Por que essa não é uma profissão sem propósito? Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá, tá? Primeiro, olha só, se você entende que viver de propósito, viver com o seu propósito, tem a ver com você enxergar além do óbvio.
tem a ver com você enxergar além do mundo físico. Tem a ver com você não aceitar a mediocridade, sei lá, que a sociedade, o que o mundo exterior pode ter colocado para a maioria das pessoas engolirem essa como a única realidade, tá? Muitos desses experts do desenvolvimento humano, eles não enxergam o mundo apenas de uma forma material. Eles enxergam além da matéria, eles enxergam, ou elas enxergam, além do senso comum. Essas pessoas, esses experts, que eu amo tanto, entendem que para cada consequência que existe na vida de alguém, causa e efeito, certo? Para cada efeito na vida tem uma causa. E muitas vezes esse efeito foi provocado por uma causa que as pessoas não sabem. Às vezes pela questão emocional, às vezes pelo trauma do passado, às vezes pelos pensamentos inconscientes. Então, muitos desses experts, eles entendem isso, tá? Então, outra coisa também interessante é que esses experts, eles enxergam isso como um propósito porque eles não enxergam que a vida deveria ser só vivida por viver sem construir nada de significado. Lembra que eu falei no primeiro vídeo da série sobre propósito, você viver uma vida que tenha sentido? Então, eu acredito de verdade que uma vida com sentido, uma vida com propósito, ela tem muito mais possibilidade, muito mais valor, muito mais alegria, muito mais felicidade como um todo, né? Então, outra coisa também é que isso é muito louco, chega a ser engraçado, é que esses experts, eles viveram uma transformação na sua vida e aquilo fez tão bem para eles, assim como fez para mim, ou tão bem para elas, que eu tenho muitas alunas, muitas mentoradas, né? E elas viveram uma transformação com aquele conhecimento, com aquela informação, e elas se sentem na obrigação de compartilhar isso com o mundo. Se sentem, assim, forçados praticamente por uma força sobrenatural, uma força divina, de que eu preciso deixar o mundo saber que isso existe, eu preciso ajudar as pessoas a entenderem isso. E isso é muito, 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 muito lindo, sabe? De verdade, não compartilhar, não ser egoísta, deixar o ego falar mais alto e guardar essa transformação só para si próprio, mas querer se colocar a serviço para ajudar outras pessoas a viverem o melhor que elas podem viver, sabe? Levar esse conhecimento para as outras pessoas, viver essa consciência para as outras pessoas. Então, isso é muito, muito interessante, né? E é inexplicável. A realidade é essa, que é inexplicável. Quem viveu uma transformação e quer compartilhar isso com outras pessoas, ela sente isso. E eu entendo que isso é uma profissão de propósito, porque a pessoa ela não está fazendo isso apenas por ela. Cara, é uma pessoa que ela está se colocando a serviço dos outros. Ela é uma pessoa, esse expert ou essa expert é uma pessoa que está colocando a energia para ajudar outras pessoas, para curar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas se sintam melhor. E isso é muito lindo mesmo. Por isso que eu enxergo que é uma profissão de verdade e propósito, tá? E eu não estou aqui, de forma alguma, para querer julgar qual é uma profissão com propósito e qual é uma profissão sem propósito. Tudo tem propósito na vida de cada pessoa, tá? Mas eu enxergo que isso é uma profissão com propósito. Ser um expert de desenvolvimento humano é uma profissão de propósito e com propósito, tá? Agora, algumas coisas que a gente tem que deixar claro aqui também, que é o seguinte, que ser um expert do desenvolvimento humano não é que uma pessoa leu um livro e ela já é a maior expert do mundo. Não é, por exemplo, ela leu o livro Quem Pensa Enriquece, que é um livro que eu recomendo pra caramba, ela leu uma vez aquele livro e ela achar que agora ela já consegue resolver a vida de todo mundo, e outra, que vai ficar milionária por conta disso, e que vai ajudar trilhões de pessoas por conta disso. Calma aí, né? Também não é bem assim. Vamos lá, dá a César o que é de César, certo? Então, não é que você viu um artigo aqui ou um artigo ali, e leu um post num blog de um, e leu um post no Instagram do outro,
e você está nisso há uma semana e agora você se considerar o expert, a expert do desenvolvimento humano, que você leu um livro e leu alguns artigos no blog. Pera aí, né? Calma lá, não é bem assim, tá? Então, vamos esclarecer agora algumas coisas aqui, que é o seguinte, tá? Por que você deveria investir tempo e talvez, até quem sabe, dinheiro para você viver do seu propósito como um expert do desenvolvimento humano? Por que, Thiago, que eu deveria fazer isso, tá? Porque, acima de tudo, se esse for o teu chamado de vida, se esse for, de fato, o teu chamado de vida, não seria interessante você seguir uma profissão que você ama? O tempo vai passar. Igualmente, 4 anos vai passar do mesmo jeito, 5 anos, 10 anos vão passar do mesmo jeito. Então, por que não se dedicar para algo que você veio nesse mundo para fazer, algo que você veio nesse mundo para poder seguir e servir e criar uma vida de significado e valor para você, tá? Porque assim, você já iria investir tempo e dinheiro em alguma profissão, então por que não naquilo que realmente faz sentido para você, para aquilo que é realmente o teu propósito? Consegue entender? Outra coisa, viver do seu propósito te impulsiona a ter uma vida com mais significado, com mais realização, motivação, satisfação pessoal, satisfação profissional. Eu falei bastante sobre isso no primeiro vídeo aqui dessa série, tá? Então, se ainda não assistiu, depois você vai lá assistir, tá? Agora, uma coisa também importante de você entender é qual é o maior benefício de viver do seu propósito. De viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano. Isso aqui, ó, é de 0 a 10 e a nota 100. Se chama liberdade. Liberdade de você ser o que você veio para ser e fazer o que você veio para fazer durante a sua vida. Para mim, isso é o valor máximo da vida. Deus, o universo, a inteira divina, quer que todo ser humano seja livre para se expressar, para ser de verdade quem veio ser. Se Deus, o Criador disso tudo, fez até então 8 bilhões de pessoas, 7 pontos não sei quantos bilhões de pessoas, e nenhuma tem o DNA igual, nenhuma é igual, por que não expressar essa singularidade? Por que não expressar aquilo que você veio de único? Seu DNA é único. A sua marca nesse mundo é única. Então, por que não ser único? E quando você vive o seu propósito como expert de desenvolvimento humano, se o seu propósito é esse, você tem uma possibilidade de expressar exatamente quem você é. Exatamente quem você é. Eu vou usar exemplos aqui um pouco distantes, aqui não classificando como expert de desenvolvimento humano, tá? Mas pessoas que vieram para ser quem elas são e estão fazendo esse papel. Imagina, por exemplo, a Madonna. Imagina se a Madonna fosse uma professora. Cara, imagina o talento que o mundo estaria perdendo com a Madonna. Imagina, por exemplo, vou imaginar aqui o David Gilmour, o guitarrista do Pink Floyd, uma banda que eu amo. Se ele não tivesse vindo ao mundo e estivesse fazendo o que ele veio para fazer, quantas vidas, quantas almas ele deixaria de expressar, de conectar, de tocar e emocionar. Você consegue entender isso? Então, eu entendo que isso é uma profissão de propósito e o maior benefício, de fato, é a liberdade de você ser quem você veio para ser e fazer o que você veio para fazer, criar a sua marca única no mundo. E isso é sensacional e não tem dinheiro no mundo que pague isso. Nenhum dinheiro no mundo pode pagar isso. E quando a pessoa ela sente isso, ela experimenta isso na prática, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Poderiam me oferecer um salário
estratosférico para eu poder fazer uma coisa que não faz sentido nenhum para mim, que eu não iria aceitar. Porque liberdade vale muito mais do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, para mim, esse é o maior benefício, Então, alguns pontos aqui como que você pode descobrir se você é ou se você quer ser um expert do desenvolvimento humano. Porque eu já te falei que é uma profissão de propósito, tem a ver com você ajudar pessoas, tem a ver com você contar a tua história, tem a ver com você, muitas vezes, olhar o sentido para a tua vida, não olhar o teu mundo externo, você olhar para o teu mundo interno e, acima de tudo, ajudar pessoas. Esse que é o ponto principal, tá? Então, no final desse vídeo eu vou te passar um passo a passo, algumas formas de clarear ainda mais isso, tá? Mas algumas ideias aqui antes, né, para a gente aprofundar mais essa linha de raciocínio antes do exercício final, tá? Primeiro ponto, para você descobrir, tá? É se você tem uma aptidão natural a gostar desses assuntos. Porque isso é uma coisa que você não pode fugir disso. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma aptidão natural a gostar das estrelas. E talvez ela vai trabalhar com astrologia. Tem pessoas que têm uma aptidão natural a lidar com crianças e talvez ela vai ajudar mães a cuidarem melhor das crianças ou se relacionarem melhor com as crianças. Tem pessoas que têm aptidões naturais a números, e talvez vai trabalhar com numerologia. Tem pessoas que têm aptidões naturais e gostam de assuntos relacionados, por exemplo, a entender o funcionamento da mente humana ou desbloquear sentimentos. Você consegue entender? Então, tem determinados assuntos que as pessoas têm aptidões naturais, ou seja, ela tem uma facilidade de absorver aquilo, ela gosta de estudar aquilo, por mais que aquele assunto possa parecer louco pra caramba, pode parecer difícil pra caramba. Por exemplo, a própria neurociência. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande para isso. Dinheiro, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de entender números, de entender o funcionamento do dinheiro, certo? Então essa pode ser uma, como que eu posso dizer? Uma forma simples de você ver, poxa, eu gosto, Thiago, de estudar a mente humana. Eu gosto de estudar o funcionamento do cérebro, eu tenho uma facilidade de entender isso. Ótimo, talvez você possa estar tendo uma clareza, tá? Outra coisa também, pode ser que você busque isso com frequência, sabe? Talvez você tenha uma facilidade de buscar outros experts e estudar desse assunto com facilidade. Por exemplo, quando eu comecei a estudar esses assuntos, eu queria entender sobre dinheiro, eu queria entender sobre o universo. Duas coisas que eu queria entender. Como que funciona o universo? Aí eu fui estudar com profundidade a lei da atração, as 11 leis do universo, fiz curso sobre isso, o curso 11 leis do universo, criei o curso Segredo da Lei da Atração, baseado em tudo que eu tinha pesquisado. Sobre dinheiro, queria entender o funcionamento do dinheiro em si, era uma coisa que eu gostava, já tinha uma aptidão natural. Comecei a estudar com profundidade, aí criei o curso Neuromoney, criei o curso Mentalidade e Riqueza, depois o Neuromoney, enfim, e diversos outros cursos. Quis entender sobre visualização, comecei a entender o que faz ser humano mudar de vida. Antes, isso lá no começo, depois eu fui aperfeiçoando e fui colocando em caixas diferentes cada um desses conteúdos, tá? Então isso é muito importante. Você pode ter uma facilidade muito grande, uma aptidão natural de gostar desses assuntos e buscar esses assuntos. E um outro alerta aqui, um sinal de fumaça aqui que você pode ver também você se pega falando desses assuntos o tempo inteiro. Você, às vezes, está vendo um jogo de futebol e aí a bola vai para fora do estádio e aí você fala, nossa, é do experimento da dupla fenda. A bola pode ter caído fora do estádio, mas ela também pode ter caído dentro do gol. Você vai lá e, tipo assim, começa a associar aí física quântica com as coisas do teu, né, cotidiano, sabe? E você tem uma facilidade de linkar coisas com esse assunto. Você não vê só a consequência, o efeito, você também vê a causa, sabe? Então esse daí é um alerta muito importante para você poder descobrir que você, às vezes, pode ter isso para o teu caminho de vida, ser um expert de desenvolvimento humano, talvez você não está se ouvindo. Outra coisa, você tem uma facilidade de
conversar com pessoas, de falar com pessoas, ou você quer ter essa facilidade, você tem esse sonho de ajudar pessoas e você quer conectar tudo isso, tá? Então, tá aí alguns exemplos aí. E aí, se pegou aí dentro desses assuntos, de alguma forma, né, dessas possibilidades, se descobriu que talvez seja o teu caminho, talvez seja isso. Ou talvez você já esteja vivendo isso agora, né? Então, me lembrou aqui, até que eu fiz uma anotação, de algumas pessoas que eu vi acontecendo exatamente isso que eu estou te falando, tá? Elas faziam uma outra coisa e se descobriram dentro desse mundo, tá? Por exemplo, eu tenho uma aluna e mentorada, ela passou um processo comigo há um tempo atrás, isso foi 2017, 2018, foi até 2019. Ela se chama Evanise Marques, tá? A Evanise, quando ela me conheceu, ela estava em New Jersey, lá pertinho de Nova York, e ela tinha feito um programa de intercâmbio chamado Au Pair. O que é Au Pair? É uma pessoa que ela faz um programa de intercâmbio, ela sai do país dela e ela vai morar num outro país e ela vai ficar na casa de uma família e ela vai ajudar a cuidar da filha ou do filho ou das crianças que existirem naquela casa. Em contrapartida, a família vai possibilitar ela ter um lugar para poder morar, vai ajudar com a alimentação e vai até dar algum dinheirinho ali para ela para poder ajudar com isso, certo? E nessa época, a Evanise, ela estava lá trabalhando como au pair. E ela fez um curso meu presencial em Nova York, ela fez o Universe, que era um curso, uma imersão de um dia focado a você ativar a sua melhor versão, né, o seu mundo interno, Universe, seu universo interno, seu mundo interno. E a partir daquele curso, ela nunca tinha vivido algo parecido com aquilo. E ela ficou cada vez mais interessada. Depois ela fez um outro curso presencial comigo, que foi o Awake. Aí depois ela foi fazer um curso online comigo. Depois ela já fez a mentoria próximo nível, uma mentoria mais focada para a parte do digital. E ela já estava com esse desejo de ajudar pessoas. Foi lá e começou a ajudar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, começou a gravar alguns vídeos. E hoje ela é terapeuta, hoje ela ajuda mulheres, sabe? Ela mora no exterior, ela está morando no México, agora também, se eu não me engano, está nos Estados Unidos, ficou um tempo no Brasil, foi para o México e se encontrou nesse caminho. Simplesmente teve um primeiro contato para se descobrir, se conhecer, e hoje ela está ajudando mulheres a se conhecerem também, está ajudando as mulheres a viverem melhor. Outro exemplo também bem legal é a minha querida amiga, Maia Andrade, né? A Maia Andrade, assim, tem vídeos meus aqui no canal com ela, a gente fez alguns projetos juntos, eu vou encontrar com ela, inclusive, agora em setembro, nos Estados Unidos e tal, e a Maia Andrade, ela mesmo conta na história dela que ela, durante um tempo, ela teve um café, ela fazia Brown, teve uma época que ela era professora, sabe? E ela se encontrou dentro desse caminho do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. E hoje ela vive 100% disso, sabe? Eu mesmo, no meu começo, eu não nasci sabendo que eu iria ser um expert de desenvolvimento humano, que eu iria ser um mentor. Não sabia disso. Eu fui descobrir isso já com 30 anos de idade. Fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, que eu nem pensava que era um curso de desenvolvimento pessoal, eu pensava que era um curso de vendas, porque a promessa do curso era aumentar as vendas, mas acabei entendendo que não tinha nada a ver com aumentar as vendas, que tinha a ver com eu entender quem eu era, eu descobrir quem eu era de verdade, eu tirar crenças limitantes, tirar traumas da minha vida, tirar bloqueios do passado, e aí sim eu iria aumentar minhas vendas. Aquele curso, ele me entregou muito mais do que eu imaginava, me entregou meu propósito de vida, me entregou um caminho para minha vida, um destino para minha vida. E isso é muito interessante porque eu já vi acontecendo com várias das minhas alunas e das minhas mentoradas. Muitos começaram a estudar meu conhecimento, querendo melhoria para a vida e acabaram se encontrando, falando, Tiago do céu, eu quero ajudar outras mulheres também a viverem a transformação que eu estou vivendo na minha vida, tá? De tudo isso, tem alguns pontos aqui que podem talvez te bloquear de fazer você acreditar que você
pode viver essa profissão ou que você é um expert do desenvolvimento humano. Talvez existam algumas ideias que não estão te ajudando com isso, tá? São crenças limitantes que podem estar te impedindo, tá? A primeira é: mas, Thiago, eu não tenho uma formação para me considerar um expert. Eu não tenho uma formação. Eu, por exemplo, eu não fiz uma formação como terapeuta ou como coach e para poder me considerar um expert. Como que eu vou ser expert se eu não fiz uma formação? Beleza. A gente também pode ter o oposto. A gente também pode ter um terapeuta e um coach que fez uma formação e que não tem experiência nenhuma. E que simplesmente não usa aquilo. Então, não necessariamente a formação em si é o que te dá a chancela como um expert no assunto. Vamos dar um exemplo. Pode ser que tenha uma pessoa que ela tem uma aptidão natural para lidar com pessoas, para ajudar pessoas, muito maior do que alguém que foi lá e fez uma formação como terapeuta agora, uma formação como coach, entende? Então, no meu ponto de vista, não necessariamente você precisa da formação. Agora, um ponto importante aqui, você ter a formação é bom para você? Eu acredito que é bom, porque você vai ter mais ferramentas, você vai ter mais conhecimento. Agora, é uma obrigação? No meu ponto de vista, não é uma obrigação. E aqui, eu vou te falar uma coisa, que pode, talvez passe, nossa, querendo se mostrar e tal. E, sinceramente, não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver com isso. É só para exemplificar. Eu sei que tem, por exemplo, terapeutas e coaches ou profissionais da área do desenvolvimento humano que possivelmente estudaram muito mais do tempo do que eu. Talvez estudam há 10 anos, há 20 anos, 30 anos, talvez, esse assunto. E que talvez eles não tenham impactado e transformado tantas vidas quanto eu. Quer dizer que ele é melhor, que eu sou pior? Não. Quer dizer simplesmente que nós estamos seguindo caminhos diferentes. E está tudo bem, está tudo certo. O mais importante do expert de desenvolvimento humano é ele ser ele. Ele que é a ferramenta. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Então, essa ideia que você precisa da formação, sinceramente, eu não acho, não é que eu não acho que você precisa, você não precisa para começar, tá? E nem para se considerar um expert, beleza? Outra, essa daqui, olha, é uma crença limitante terrível, terrível, e que eu vou eliminar ela agora, que é a seguinte: se é para ajudar os outros, Thiago, eu não posso cobrar. Se a profissão é de propósito, eu não posso cobrar. Como que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Meu amigo, minha amiga, seguinte, presta bem atenção nisso. Não confunda as coisas. Não confunda as coisas. Um expert de desenvolvimento humano, ele é um profissional tão quanto é um médico, tão quanto é um personal trainer, tão quanto é um pintor, tão quanto é um professor. Cara, isso é uma profissão. Uma pessoa se dedicar 5 anos, 10 anos, ela ler livros, fazer cursos, fazer formações, aprender as mais diversificadas e variadas técnicas, EFT, aprender programação de linguística, aprender a acessar o inconsciente da pessoa, aprender a liberar emoções da pessoa. Isso é uma profissão, isso é sério. Entende? As pessoas que levam isso a sério tem que ser levado a sério de verdade. Você ser um expert é você ser um profissional na área, entende? Você atuar como profissional, você agir como profissional, você cobrar também como profissional. Porque é o fato de você cobrar que vai te possibilitar melhorar o seu atendimento profissional, porque você vai poder se capacitar mais, você vai poder ter mais recursos para atender melhor o seu cliente, você vai poder ler mais livros, fazer outras formações, outras certificações, entregar um conteúdo gratuito, fazer atendimentos, de repente, gratuitos, se você desejar. Agora, se você nunca cobrar, como que você vai se tornar muito bom nisso? Que você vai precisar ter uma outra fonte de renda. E talvez se você precisar ter uma outra fonte de renda, talvez você não vai conseguir se dedicar a esse projeto de uma maneira tão grande quanto você poderia. Faz sentido para você?
Então, assim, você, de fato, vai poder cobrar sim, você vai poder ganhar muito bem por isso. Porque você é uma expert, você é uma profissional da área, tudo bem? Outra coisa que passa na cabeça das pessoas é o seguinte, elas ficam na dúvida, eu faço isso, sigo o meu propósito, não sigo o meu propósito e tal, é que a concorrência é muito grande. Já tem outras pessoas populares, já tem outras pessoas conhecidas. Ah, Thiago, poxa, eu vou fazer, já existe você, já existe a Elaine Ourives, já existe o Paulo Vieira, já existe o Beltrano, fulano, ciclano. E deixa eu te falar uma coisa, se isso passa na tua cabeça. Quantas padarias existem na sua cidade? Quantos bancos existem na sua cidade? Quantos médicos existem na sua cidade? Quantos dentistas existem na sua cidade? Quantos dentistas existem no mundo? Quantos advogados existem no mundo? Quantos jogadores de futebol existem no mundo? Então, isso é uma profissão e tem espaço para você. E outra coisa, o fato de existirem outras pessoas faz com que você possa se atentar a expressar exatamente quem você é. E a gente vai falar disso mais para frente, sobre a tua marca, sobre o teu branding, sobre a tua comunicação, sobre você saber expressar quem você é. A gente vai falar mais para frente sobre esse assunto em outros vídeos aqui dessa série, né? Como que você se posiciona, como que você define de fato quem você é, os diferenciais da sua comunicação, tá? Então, nessa ideia de que, enfim, tem muita gente boa que já faz isso, que não tem espaço para você, do meu ponto de vista, isso é uma crença limitante. Claro, é possível que você se sinta, talvez, com um medo de fazer isso e parecer com outra pessoa, talvez você ter a dúvida se você vai dar certo, talvez você se sentir insegura ou inseguro de possivelmente querer começar nesse caminho e falar, nossa, ninguém vai me dar atenção porque já tem o fulano, o Beltrano, a ciclana que já fazem uma coisa parecida com o que eu estou desejando fazer. O fato é, essa insegurança pode acontecer? Pode acontecer. Inclusive, a gente vai ter um dos vídeos dessa série também sobre esse tema de insegurança. Mas eu pegaria essas pessoas não para me limitar e achar de que eu quero ser como elas, mas de possivelmente me inspirar até. Poxa, que legal, se essas pessoas conseguiram, eu também posso conseguir, mas não conseguir ser elas, conseguir ser eu. Talvez na dimensão que elas já têm hoje, entende? Mas sem querer criar também um comparativo para você, de forma alguma, acabar se frustrando, acabar, de alguma maneira ou de outra, até jogando o teu sonho de viver esse propósito por água abaixo, tá bom? Então, daqui para frente agora, eu quero trazer algumas coisas práticas assim também para você poder entender se essa é uma profissão para você, se você é o expert do desenvolvimento humano, se você não é, se você quer viver do seu propósito. E para a gente começar nessa parte do como isso de fato é colocado em prática, você tem que pensar assim, como que é o jeito errado que as pessoas fazem isso? Na maior parte das vezes, o jeito errado de fazer isso é o não começar. Ela não dá um passo. Ela não se declarar como uma profissional dessa área, uma expert dessa área. Então, não começar e não se declarar como é você matar esse teu propósito. É você destruir, você jogar isso por água abaixo. Então, esse é um erro fundamental e crucial de que você nunca deve cometer. No vídeo anterior, aqui dessa série, eu compartilhei com você da importância de você tomar a decisão, de você começar agora, entende? Então, isso é bem importante. Agora, como que é um jeito certo de você começar essa tua jornada de viver esse teu propósito? Vamos no jeito certo? Anotei aqui alguns passos aqui para você, tá? E aí vai ser pela minha experiência e não pela experiência de outras pessoas, tá bom? Primeiro passo é você ter confiança e fortalecer a crença de que você quer viver esse propósito como expert de desenvolvimento humano, que você quer ajudar pessoas. Se você perde a confiança em qualquer coisa, você perdeu tudo. Tudo. Perde confiança, perde tudo.
Uma pessoa, imagina um milionário, eu já vi, inclusive, o próprio Flávio Augusto falando sobre isso, já vi outras pessoas falando sobre isso e eu posso falar sobre isso. Olha, eu posso perder meu dinheiro todo, tudo, mas eu não posso perder minha confiança. Porque se eu tiver a confiança, o dinheiro eu recupero e recupero ainda mais. Tenho essa convicção. Então, continuar aprendendo, se desenvolvendo, é muito importante, tá? Então, esse daqui é um jeito certo de você começar, tá? Fortalecimento da crença e confiança. E o que mais você pode fazer? Se inspirar com histórias de outros experts. Vai ler uma biografia, acompanha essas pessoas na internet, acompanha essas pessoas presencialmente, veja a história dessas pessoas de superação e fortaleça sua crença de que isso é para você, tá bom? Segundo ponto, aqui, muito importante, esse é um dos mais importantes, que é o seu ambiente. E quando eu digo ambiente, estar próximo de outras pessoas que fazem isso, ter contato com outras pessoas que fazem isso. Eu me recordo que na época em que eu fiz primeiro eu fiz um curso de desenvolvimento pessoal que explodiu minha cabeça assim, falei, cara, eu quero mudar o rumo da minha vida. Não sabia exatamente o que iria fazer, mas eu sabia que eu queria ir para um outro caminho. E aí eu fiz uma formação em coaching, que foi muito legal, e já fiz na sequência a formação em programação neurolinguística, mas eu tinha amigos que não tinham feito nada disso, que não acreditavam em nada disso. Então, eu não estava no ambiente certo, porque eles não estavam me impulsionando a querer me fazer viver disso, entende? Porque eles conheciam uma versão do Thiago de antes desse conhecimento, de antes daquela transformação que eu tinha vivido na minha vida. E o que eu fiz? Fiz o possível para me manter mais próximo das pessoas que tinham feito a formação, que tinham feito os cursos, que estavam vivendo aquilo. Comecei a me conectar com outras pessoas, entendeu? Então, e com aquelas pessoas que queriam viver aquilo. E aquilo ali, foi fundamental para o meu avanço, e tanto que depois eu continuei fazendo parte de mentorias, de cursos, de imersões, de mastermind, enfim, para me manter dentro daquele ambiente, assim como eu me mantenho hoje, tá? Então isso é muito importante, tá? Muito importante, teu ambiente. E o terceiro ponto, para você se profissionalizar como expert de desenvolvimento humano, para você viver disso e você identificar se essa é uma profissão realmente que você quer seguir, eu acredito aqui de verdade que vai te dar muita segurança você dar foco na sua marca pessoal e no seu branding. E a gente vai ter vídeos na sequência que a gente vai se aprofundar mais sobre isso, como que você se diferencia, como que você se destaca e tudo mais, mas é você pensar o que te torna única e como que você pode transmitir isso a partir da sua comunicação. Porque um dos pontos que pode deixar muitas pessoas inseguras, muitas mulheres inseguras e homens também inseguros de começar eu não quero parecer como todos os outros. Eu não quero parecer que eu estou copiando fulano. Eu não quero parecer que eu estou copiando ciclano. Eu não quero parecer que eu sou uma fraude. E o que te torna única? O que te torna único? Isso é algo muito importante se você conseguir colocar para fora. Ou, se você não tem essa clareza ainda, você pode pegar um ponto. Eu quero me tornar único por tal situação que existe dentro de mim. Eu vou te passar um pequeno passo a passo aqui para você agora, tá? Para você colocar em prática, tá bom? No primeiro vídeo aqui dessa série, eu passei para você um exercício prático para você definir a sua vida daqui a 5 anos. Então, se você não fez o primeiro exercício dessa série, volta lá, faz aquele exercício que vai te ajudar demais, tá? Eu tô fazendo essa série de vídeos aqui como uma série mesmo, tá? Para você ter uma linha de raciocínio, tá? No final do mês de setembro, a gente vai ter uma turma da mentoria Próximo Nível, vai te acompanhar de perto, vamos ter uma masterclass também, vai ser fantástico, tá? Mas aqui tem uma linha de raciocínio para você poder seguir e que vai te ajudar, tá? Então, eu recomendo fortemente que você faça esse exercício. Agora, nesse daqui de hoje, nesse exercício, ele tem a ver com o primeiro, mas ele é um pouquinho diferente, que é o seguinte.
Se você pensasse daqui a 5 anos, como que você gostaria de ser reconhecida? Como que você gostaria de ser reconhecido? Para e pensa. Pensa, só que assim, eu quero ser reconhecido como coach, quero ser reconhecido como terapeuta, quero ser reconhecido como consteladora, como psicólogo. Não é isso que eu estou falando. Você gostaria de ser reconhecida como uma pessoa que transformou a vida das pessoas? Como? Uma pessoa que transformou a mentalidade das pessoas, a emoção das pessoas, a criança interior das pessoas, a maneira como elas se relacionam com o dinheiro. Pensa na transformação, tá? Isso é muito importante, tá? Qual a transformação que você levou para a vida das pessoas no período de tempo daqui a 5 anos? Outra coisa, lembra, você não pode ajudar todo mundo. Você não vai conseguir ajudar todo mundo. Não vai, a gente não consegue. Então, existe um grupo de pessoas que você gostaria de ajudar a passar a sua transformação para essas pessoas. Então, aqui dentro desse ponto é o seguinte, é uma definição de um público que você iria falar, o que você vai falar, o que você deve falar. Eu quero falar com mães de primeira viagem, eu quero falar com pais, eu quero falar com professores, eu quero falar com professores. Consegue entender? É uma definição mais clara de com quem que você quer falar e qual a transformação que você vai levar para esse público, tá? E por fim, quando a gente fala de transformação, não é de você falar da ferramenta. O que é a ferramenta? A ferramenta é a terapia, a ferramenta é o coaching, a ferramenta é a psicologia. Não é isso, é falar da transformação que você leva e não da ferramenta. A ferramenta é o veículo que vai ajudar a pessoa a chegar lá, tá ok? Então, passo a passo muito importante para você, volta esse vídeo se você quiser fazer esse exercício que eu super recomendo que você faça. E antes da gente encerrar, dá uma olhada na descrição desse vídeo, que possivelmente eu deixei um convite para você, ou algum link importante para você. Se você é novo ou nova por aqui, já deixa aí, se inscreve no canal, para você poder receber vídeos que eu vou estar compartilhando para poder te ajudar a viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através do digital. E deixa nos comentários o que de melhor que você está levando desse vídeo da série Viver de Propósito. Tá gostando dessa série? Deixa nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos dessa série também. Se tiver um amigo ou uma amiga que você acredita que vale a pena assistir também esse episódio, compartilha com essa pessoa. E eu te vejo no próximo vídeo da série Viver de Propósito. Beijo grande no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.